Nossa aula, nossa aula é uma revisão do que a gente já viu, tá? E vou falar um pouco sobre movimento uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre e lançamento vertical, tá bom? Ó, nessa tela que eu mostrei para vocês aí, a primeiro modo, eu falei sobre queda livre. Gente, queda livre, eu coloquei um caso em uma esfera qualquer. Vocês lembram lá nas nossas primeiras aulas de física que eu falei para vocês que tudo na física depende do referencial, tá bom? A física depende de um referencial. Eu falei para vocês nas nossas primeiras aulas sobre o que é física, sobre os conceitos principais de física. Falei para vocês de trajetória, de movimento, de repouso, tudo mais. Certo, ó. Essa esfera aqui, que eu coloquei para vocês aí, ó, vou marcar ela com a caneta, ó. Essa esfera que eu coloquei aqui para vocês, prestem bastante atenção, tá? A priori, eu só joguei uma esfera em uma certa altura. Quando eu coloco o nosso referencial, que é essa parte de baixo, que é o solo, tá? Se eu soltar essa esfera, o que acontece com ela? Ela vai cair, certo? E isso nós chamamos de queda livre. Ok, a uma certa altura H. Professor, mas só vai existir queda livre se existir a força gravitacional, ou seja, se existir a gravidade. O que a gravidade faz? A gravidade é uma aceleração, é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. A gravidade puxa todo mundo para o centro da Terra, certo? É uma aceleração que atrai todos os corpos para o centro da Terra. É um campo gravitacional que gera uma aceleração gravitacional que atrai todo mundo para o centro da Terra. Isso é gravidade, certo? Voltei. Quando eu soltar essa bola vai entrar em movimento, certo? Porque existe aí uma aceleração da gravidade, tá? Existe, eu coloquei aqui para vocês uma aceleração da gravidade. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo aí? Beleza, ótimo. Estão entendendo aí a ideia da aceleração da gravidade, né? Então vamos lá. Ok. Quando eu coloco essa gravidade, essa esfera vai ser acelerada na direção do solo, lá embaixo no ponto B. Ok, professor. Quando eu soltar essa esfera lá no ponto A, que lá na altura máxima, essa velocidade inicial dela é zero, porque é queda livre, ela não foi arremessada. Não confundir arremesso com queda livre, são conceitos um pouco diferentes, tá? Queda livre, quando eu solto a esfera, eu não arremessei, eu apenas soltei, abandonei, tá? Quando eu abandono a esfera lá da altura A, que ela estava inicialmente parada em relação ao solo, se ela estava parada em relação ao solo, o solo é o nosso referencial lá embaixo, se ela estava parada, ela estava com velocidade inicial igual a zero, que eu chamei de VA. Quem que vai fazer com que ela entre em movimento? A aceleração da gravidade, tá? Através de uma força que é a força peso, ok? Essa aceleração vai fazer com que essa bola, essa esfera, ela ganhe velocidade. Ela vai aumentando a velocidade, aumentando, até chegar lá no ponto B, que é o solo. Aqui no solo, ela chega com a velocidade maior possível. Uma velocidade VB que é diferente de zero, ela é máxima. Essa velocidade lá no solo, ela é máxima. Então, os conceitos de queda livre estão ligados a quem? A aceleração da gravidade, a velocidade inicial, que é zero, e a velocidade final, que é a máxima, quando chega no solo. Mas tem outro detalhe: tudo isso acontece no decorrer do tempo. T de tempo. Quando a esfera começa a entrar em movimento, o tempo vai passando.
Aí é que entra as nossas funções, que são as funções horárias. Nós temos a função horária da altura, nós temos a função horária da velocidade e nós temos a equação de Torricelli para queda livre. Gente, queda livre nada mais é também que o movimento retilíneo uniformemente variado. Queda livre também, a velocidade varia. Quando vocês ouvirem falar em MRUV, repitam, movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração ela é constante. Eu falei para vocês que uma coisa que é constante, ela não muda. Ela é constante o tempo todo. Ela não muda. Só que na queda livre, essa aceleração é chamada de gravidade. Tá bem aqui, ó. Deixei aqui para vocês com ênfase, ó. Na queda livre, essa aceleração é chamada de gravidade. E ela tem um valor aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Na última aula que eu postei para vocês, na aula que eu postei, eu falei sobre isso. Daqui a pouco eu pego, mudo os slides para vocês, volto lá para a aula passada, tá bom? Ok. Então, prestem bem atenção. Em queda livre, a esfera vai aumentar a velocidade porque existe uma aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade é que faz com que essa esfera aumente a sua velocidade o tempo todo até chegar no solo. Até ela encontrar o solo, bater no solo e parar. Ok? Bingo, professor. Então, nós temos três equações, que são as mesmas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Só que a gente vai substituir algumas coisas aqui. A primeira função horária está aqui, ó. É uma função horária da velocidade. Professor Diego, o que quer dizer função horária da velocidade? Gente, eu vou parar bem aqui um pouquinho e eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão ouvindo bem, estão entendendo bem, né? Tá dando para entender o meu raciocínio? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Ok, qualquer dúvida? Então, qualquer dúvida aí, vocês tiram o áudio. Professor, não entendi, volta, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. O que é função? Gente, função é tudo aquilo que tem começa com valor e vai se transformar em outra coisa. Aqui nós temos uma função e função tem o quê? Tem domínio e imagem, tá? É a mesma coisa que o professor de matemática ensina para vocês quando ele for falar de função. Eu não sei se o professor de matemática de vocês já falou de função, tá? Mas função horária da velocidade é a velocidade em função do tempo. Esse horário quer dizer hora, horário de hora, ou seja, tem a ver com o tempo. É a função horária da velocidade, ou seja, a velocidade final em função do tempo. Essa é a função horária da velocidade. Eu posso determinar qualquer valor da velocidade em qualquer intervalo de tempo. Mas o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o valor da aceleração e preciso saber qual foi o valor da velocidade inicial. Isso aqui é para movimento retilíneo uniformemente variado. A função horária da posição é uma função quadrada. Talvez o professor de matemática já tenha falado para vocês. É a posição final da bola, qualquer posição que eu queira determinar da bola, em um certo intervalo de tempo. Ó. Só que o tempo aqui aparece duas vezes. Aparece multiplicando a velocidade inicial e aparece multiplicando a aceleração. Isso aqui vem do movimento retilíneo uniformemente variado. Eu estou falando isso aqui porque eu vou fazer uma associação com queda livre. Tá bom? E a outra equação é a famosa equação de Torricelli. Essa equação ela não é uma função horária. Ela não é uma função horária. Ela vem de uns conceitos primordiais, ela vem da junção da equação da velocidade com a equação da posição. Ou seja, vem da função da velocidade com a função da posição. Junta as duas e chega nisso aqui. Não cabe para mim demonstrar isso agora. Depois em outra oportunidade, eu vou demonstrar para vocês todas essas funções que eu mostrei para vocês. Então, o importante é vocês saberem aplicar. Vocês vão aprender a aplicar essas funções. Ok, professor. Então, vamos lá. O que diz a equação de Torricelli? Ela é uma velocidade inicial ao quadrado, uma velocidade final ao quadrado igual a uma velocidade inicial ao quadrado
mais 2 vezes, esse 2 ele vem daqui, ó. Vem lá da função horária da posição. Mais 2 vezes a aceleração vezes um ΔS. Professor, o que é ΔS? Gente, ΔS é deslocamento da partícula, da bola, da esfera, do objeto, qualquer que seja ele. ΔS é o deslocamento dele. Ok, então vamos lá. Agora eu vou fazer uma analogia dessas 3 equações do movimento retilíneo uniformemente variado com as equações da queda livre. Como assim, professor? Gente, as equações têm a mesma estrutura. As funções horárias têm a mesma estrutura. A equação de Torricelli é a mesma. Eu só troquei ΔS por ΔH e só vou trocar o A pela gravidade. E o S por H. Então, vou mostrar para vocês, ó. Ou seja, eu não disse que aqui na queda livre a gravidade não é igual à aceleração da gravidade. Ou seja, vamos trocar onde tem ar por G. A função horária da velocidade ela vai ficar com a seguinte estrutura, ó. V, que é igual a VO, mais G vezes T. Diego, apareceu um G aqui. Por quê? Porque o G é igual a A. Eu troquei esse A do movimento retilíneo uniformemente variado pelo G de gravidade. As funções horárias são iguais, gente, ó. Na queda livre é a mesma ideia, ó. V que é igual a VO mais G vezes T. A diferença aqui é que o movimento está em queda, o objeto vai começar a cair. No movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode andar em linha reta, para a direita, para a esquerda, pode andar até para cima, para baixo, não importa. Movimento retilíneo uniformemente variado. Em queda livre, ele vai sempre estar caindo. E quem faz ele cair? Aceleração da gravidade. E o que acontece com essa equação aqui? Ó? Esta equação da queda livre, ela demonstra para mim o seguinte. Gente, ela demonstra que no decorrer do tempo, com o valor de gravidade, essa velocidade inicial vai ter valores diferentes. A velocidade final vai ter valores diferentes. Vou apagar e falar para vocês de novo, ó. Deixa eu colocar aqui a caneta. Ótimo. Essa função horária é V em função do tempo. Mas quem faz essa velocidade mudar é o tempo passando, o valor da aceleração da gravidade e depende da velocidade inicial. Professor, mas o senhor falou lá no começo da aula que em queda livre a velocidade inicial é zero. Então, ó, essa velocidade inicial ela vai ser zero. Então ficaremos só com V mais G vezes T. Agora vamos para a função horária da posição. É a mesma função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Até passar aqui umas retas aqui, para vocês entenderem. Ó, vou passar uma outra reta aqui, tá? É a mesma função do movimento retilíneo uniformemente variado. Só que em vez de S, eu vou colocar H. Ah, professor, antes era S de posição, agora é H de altura. Antes era SO de posição inicial, agora é HO de altura inicial. VO, que é a velocidade, continua a mesma, o tempo também, e o antes não era A de aceleração, agora é G de aceleração da gravidade. Agora é G de gravidade. Mas observe a estrutura da equação, é a mesma. A função tem a mesma estrutura do movimento retilíneo uniformemente variado. Eu só troquei S por H e A por G, tá? Professor, de novo, lá vai eu falar outra coisa importante. Mas o senhor não falou que a velocidade inicial é zero? Falei, então, ó, isso aqui vai embora, ó. Então ficamos só com H, que é igual a HO, mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Isto aí é uma função do segundo grau. Uma função quadrática que o professor de matemática, se ainda não falou, vai falar para vocês. Tá bom? Ok. E por último, a equação do famoso Torricelli. O que eu mudei de novo na equação de Torricelli? Ó, pego aqui a equação do movimento Torricelli para o movimento retilíneo uniformemente variado. Professor Diego, o que mudou? Velocidade continua igual. V
O ao quadrado continua igual. Só que muda aqui, ó, a aceleração que eu troco por g, fica 2 vezes g. E ΔS que eu troco por ΔH. Professor, mas ΔS não é deslocamento? É. E ΔH também é deslocamento de altura. É a altura que esse objeto percorreu. A altura da queda, por exemplo, é esse Hzão aqui lá do outro lado, vai lá no desenho, ó. É esse H aqui. Então esse H aqui eu posso chamar ele de ΔH. Ok, agora vamos... Todos esses cortes que eu fiz nessa equação eu vou trazer lá para baixo, ó. Acompanha. Primeira função horária da velocidade. Eu não falei que V0, V inicial é zero? Tá aqui, ó. Inicial aqui é zero. Então nós ficamos com a função da velocidade com esse valor aqui, ó. V que é igual a G vezes T. Essa é a função da velocidade em queda livre. Qual é a única diferença que ela não tem da função horária da posição em movimento relativo uniformemente variado? É porque lá no movimento uniformemente variado, essa velocidade inicial ela pode não ser zero, mas em queda livre ela é sempre zero. Tá? Então, a equação que vocês vão usar para fazer as atividades de queda livre, ó, V que é igual a G vezes T. Aqui eu consigo saber qual a velocidade do objeto em queda livre em um certo intervalo de tempo. Ok, guarda esta equação. Qual é a outra função? É a função horária da altura. Função horária da altura. Ela vem daqui, ó. Eu não falei que essa velocidade inicial é zero? Então tá aqui, ó. Se essa velocidade inicial, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado, tá? Só apagar aqui esses riscos que eu fiz para não ficar estranho para vocês. Eu não falei que essa velocidade inicial é zero, então esse zero multiplica o tempo, aí a gente fica com a seguinte função, ó. Ah, professor, mas só colocou um menos HO bem aqui. Tá dando para entender até aí, gente? Estou fazendo? Tá dando para entender? Ok, vamos lá. Vamos seguir a linha de raciocínio. Vamos lá. Tá mais ou menos? Então não tá bom. Tem que tá bom. Vou voltar aqui à função da velocidade. Ó. Tem três funções agora na queda livre. As mesmas três funções que eu coloquei aqui do lado desse lado direito. Tá? Tem essas três funções que eu coloquei aqui do lado direito. Qual é? A da velocidade, a da altura. Lá no canto e observem, ó, a da velocidade e a da altura e a de Torricelli. São as três, tá? A da velocidade vai ficar como, professor? Vai ficar, ó, V que é igual a G vezes T. Por quê? Porque a velocidade inicial em queda livre é sempre zero, ó. Lá em cima no desenho, eu não falei para vocês que velocidade inicial em queda livre é sempre zero? Então não precisa aparecer na equação. Então a equação de queda livre da velocidade, a função horária da velocidade em queda livre é V que é igual a G vezes T. Guarda essa daí. Agora vamos à função horária da altura, que é essa segunda aqui, ó. H que é igual a HO, ou seja, a altura final que é igual à altura inicial mais a velocidade inicial, não é zero? Então eu tenho zero vezes o tempo mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Gente, 0 vezes T é zero. Professor, então o que é que sobra? Eu vou pegar esse HO e trazer ele para o primeiro membro da equação. Vou pegar esse HO, trazer lá para o primeiro membro da equação. E fica, ó, H menos HO. Por que menos, professor? Professor, apareceu um menos aí. Por que o menos? Gente, o menos é porque esse HO estava positivo. Quando ele vai para o primeiro membro da equação, ele vem com sinal trocado. Fica negativo. Fica H menos HO, que é igual... Então, sobrou o que no segundo membro? G vezes T ao quadrado sobre 2. G vezes T ao quadrado sobre 2. Ou seja, ficamos com H menos HO,
que é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Beleza. Professor, pode parar aí? Pode. Mas vamos continuar, ó. Deixa eu só afastar aqui essa tela aqui. Pronto. E a equação de Torricelli. A velocidade inicial não é zero? Zero ao quadrado é zero, ó. Então ela fica como? V ao quadrado, que é igual a duas vezes G vezes o H. E eu falei para vocês que esse H aqui é o mesmo ΔH. Então fica 2 vezes G vezes a altura de queda, a altura máxima da queda. Então bem aqui também eu posso substituir por H, ó. H menos HO. Então vamos dar continuidade. Professor, e a equação de Torricelli pode ficar como? Pode ficar ainda mais bem desenvolvida. Esse primeiro membro estava ao quadrado, eu tiro a raiz dos dois membros. Isso aqui é matemática, gente, não é mais física, tá? Isso aqui tudo é demonstração matemática das equações, tá? Se o primeiro membro está ao quadrado e eu quero eliminar esse quadrado, eu elevo os dois membros à raiz quadrada, ó. Quando eu faço isso, raiz quadrada de v ao quadrado é igual a v. Corta o 2 com isso aqui, ó. Fica v. A raiz quadrada de um número qualquer ao quadrado é igual ao próprio número. Ou seja, a raiz quadrada de v ao quadrado é igual a v. E a raiz quadrada de 2 vezes GH fica raiz quadrada de 2 vezes GH. Esse fica sendo o valor da equação aqui de Torricelli, ó. A equação de Torricelli na queda livre ficou até mais fácil. Ficou V, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Ficou totalmente diferente lá do movimento retilíneo uniforme. Ficou V ao quadrado, que é igual a V ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Olha a diferença. Ficou bem mais fácil. A equação de Torricelli fica agora com V, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Ok. Professor, e a equação lá de cima? Por que você não continuou? Porque eu quero continuar agora. Eu não falei para vocês que ΔH é H menos HO? Está aí, ó. H menos HO é ΔH. Então a equação de cima fica com H, que é a altura máxima, que é igual a G vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ok, eu estou só demonstrando as equações para vocês. E no final das contas, fazendo aí as transformações matemáticas, eu tenho a equação do tempo de queda livre. Porque pensem assim, se eu soltar uma bola lá do ponto A até no ponto B e eu quero saber o tempo de queda, eu determino como? Raiz quadrada de 2H sobre G. Aonde que está isso? Bem aqui, ó. Então, nós temos agora, vou deixar só as equações principais sem estar arriscadas. Nós temos agora algumas equações aí, ó. Em queda livre, nós temos, ó, que a equação da velocidade em função do tempo fica V, que é igual a G vezes T. Temos a equação do tempo de queda, T, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes H sobre G. E temos que a equação de Torricelli ficou como? Deixa eu colocar o laser aqui para mostrar para vocês. Talvez vocês não estejam vendo a borracha. Ó. Ficamos com a equação, com a função horária da velocidade, V, que é igual a G vezes T. Essa é mais fácil. A equação do tempo de queda. Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes H sobre G. Ok. E ficamos com a equação de Torricelli como? V, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que é o G, vezes o H, que é a altura. Então, temos essas três equações. Tá? Essa equação que eu coloquei para vocês aqui, ó, eu até escrevi, achei que eu não tinha escrito, ó. Esta aqui é a equação do tempo de queda. Vou botar a caneta aqui.
Ó, tempo de queda. Acabei de falar para vocês. T que é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura máxima dividido pela gravidade. A altura da queda também pode ser determinada de outra maneira. Como? Lá da equação da Torricelli. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Só que a gente não usa muito, essa que eu coloquei. Eu coloquei porque alguns professores às vezes cobram, tá? A gente não usa muito esta de altura de queda que está aqui embaixo, ó. A altura da queda pode ser determinada como h, que é igual a g t ao quadrado sobre 2. Ela vem de onde? Ela vem daqui, ó. Ó. Certo? E ela pode ser tirada de onde? Pode ser tirada da equação de Torricelli, tá? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Galera, estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Beleza. Gente, então nós temos as equações aí da queda livre, tá? Então, o que vocês precisam saber em queda livre? Precisam saber que a velocidade inicial é zero, que tem uma altura de queda e que a gente pode determinar o tempo de queda desse objeto. Então temos essas três equações aqui, ó. Essa última que eu coloquei, a altura de queda aqui, ó, ela pode ser tirada de qualquer uma dessas duas aqui, tanto da de Torricelli como da de tempo de queda. Isso aí é vocês que vão escolher durante a questão. Eu coloquei só porque às vezes a gente faz isso e eu sei porque existe, tá? Ela é sempre às vezes usada de forma sendo que vocês nem percebam que vocês estão usando, tá? Então essas duas últimas equações aqui que eu vou mostrar, grifar aqui, botar ao quadrado para vocês, da altura de queda, ela sai da primeira, ela sai da função horária aqui do tempo de queda e sai da de Torricelli, tá? Sai das duas. Então, ela sai tanto da primeira aqui quanto da de Torricelli, ó. Tá? Ok. Tudo bem. Então, vocês podem usar, às vezes, quando quiser a altura da queda livre, usar qualquer uma das duas, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, eu vou colocar para vocês depois. Eu vou tentar mandar um link para vocês do resumo dessa aula com todas as equações que vocês vão sempre usar, tá? Ok, agora vamos. Isso foi queda livre, tá? Professor, e se eu fizer diferente? E agora, se eu pegar esse objeto e jogar ele para cima? O que acontece, gente? Quando a gente pega um objeto e joga ele para cima, o que acontece com o objeto? Ele vai subir e depois, alguém me sabe responder aí? Descer, muito bem. Então o objeto vai subir e vai descer. Então ele sobe com o lançamento vertical para cima e desce em queda livre. Agora, gente, observem, ó. Vou passar lá para vocês. É o que nós chamamos de lançamento vertical. Tem um lançamento vertical para baixo e tem um lançamento vertical para cima, tá? Quando eu pego um objeto e jogo ele para cima, quando eu pegar um objeto, arremessar ele para cima, ele vai subir. Só que para eu jogar um objeto para cima, ele não sai mais com velocidade inicial igual a zero, tá? Então isso aí é o segundo passo que eu vou falar para você já já. Mas foca primeiro aqui, lançamento vertical para baixo. Antes nós estávamos falando de queda livre, certo? Antes nós estávamos falando em queda livre. Agora imagine que em vez de eu só abandonar esse objeto, eu arremessar, jogar ele para baixo, botar uma força que ele vá para baixo. Quando isso acontecer, é simples, essa velocidade inicial ela não é mais igual a zero. Lembre-se, em queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Em lançamento vertical para baixo, aí eu pegar um objeto e jogar ele para baixo, imagine que eu estou numa altura em cima de um prédio, eu peguei uma bola lá de cima, arremesso ele para baixo. Eu não abandono, eu vou só arremessar. Eu não abandonei, eu vou jogá-la. Vou arremesso mesmo, arremessar para baixo. Quando eu arremesso esse objeto para baixo, a velocidade inicial dele não é mais zero, tá bom? Ela
não possui mais uma velocidade inicial igual a zero. Eita! O que vai mudar em relação às equações anteriores? Só vai mudar que a velocidade inicial não é igual a zero. E as outras coisas continuam iguais? Continuam. Olha aqui que eu coloquei para vocês. Ó. Ela vai chegar lá no ponto B com uma velocidade máxima também. E que essa velocidade lá no ponto B é maior que a velocidade inicial. Sempre vai ser, tanto faz em queda livre como em arremesso, como em lançamento vertical para baixo. A velocidade final vai ser sempre maior que a velocidade inicial. Só que tem um detalhe. São as equações. Olha como é que ficam as equações agora. Ó. Continua com V, que é igual a VO mais GT, que é a função horária da velocidade. G é a gravidade. Continua com H, que é igual a HO mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2, que é uma função, que é a função horária da altura, tá? É a altura em função do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais essa bola ganha posição, ou seja, ela chega mais próximo do solo e mais a velocidade final aumenta. Gente, a diferença de lançamento vertical para baixo e queda livre é, se os dois acontecerem ao mesmo tempo, quem vocês acham que chega primeiro? É um lançamento para baixo ou a queda livre? Hein, gente? Pergunta do professor Diego. Quem vocês acham que chega primeiro? É eu abandonar uma bola em queda livre ou eu lançar ela? Abandonar não é lançamento, não? Calma. Isso, quando a gente lança a velocidade é maior. Então ela alcança maiores velocidades, então ela chega mais rápido, não é não? Ok, então quem chega mais rápido é lançamento para baixo ou queda livre? Lançamento para baixo. Ok? As velocidades vão ser maiores. Ok. E a de Torricelli continua a mesma. Ó. Gente, o que muda agora na equação, na função horária da posição, da altura? É que a velocidade inicial não é mais zero. Então ela fica agora dessa maneira aqui, ó. H, que é igual à velocidade inicial, vezes o tempo, mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou fazer umas questõezinhas para vocês, tá? Não, a gente vai ficar só em aula teórica, não. A gente vai fazer também questões. Equação de Torricelli fica como? V ao quadrado, que é igual a V ao quadrado, mais 2 vezes G vezes a altura máxima, que é o H. A única diferença aí é que eu estou substituindo o ΔH por H. Só isso. Eu substituí o ΔH, que é o deslocamento de altura, pela altura máxima. Tá aqui, ó. Do arremesso, que é a altura do arremesso, é a altura do lançamento para baixo, do arremesso para baixo, tá? As equações, elas saem sempre das equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Queda livre também é movimento retilíneo. Lançamento para baixo também é movimento retilíneo. Todos eles são movimento retilíneo uniformemente variado. De onde é que vocês acham que vem sendo variado? É porque a velocidade varia. Quem é que varia com o tempo? A velocidade. Por que a velocidade varia? Porque existe uma aceleração. Gente, velocidade só muda porque existe aceleração. Se não existir aceleração, a velocidade não muda. Observe, prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora. Em queda livre, em lançamento vertical para baixo, em lançamento vertical para cima, em movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade só muda porque existe uma aceleração. É essa aceleração que faz com que a velocidade mude a cada instante, a cada intervalo de tempo, ok? Se isso não acontecer, esse movimento não é movimento retilíneo uniformemente variado e vai ser movimento uniforme. Lembra lá da nossa, se não me engano, nossa terceira aula, movimento retilíneo uniforme. Uniforme quer dizer única forma, ou seja, a velocidade é constante. Lá no movimento uniforme, velocidade constante, tá?
Aqui não, a realidade é outra. Movimento retilíneo uniformemente variável, queda livre, lançamento vertical para baixo, lançamento vertical para cima, ambos possuem aceleração. Movimento retilíneo uniformemente variável, aceleração. Queda livre, lançamento vertical, tanto para baixo como para cima, aceleração da gravidade. Então, quem faz aqui na queda um objeto mudar a velocidade é a aceleração da gravidade. Como é que vocês acham que um foguete faz para subir? Ele tem que vencer a aceleração da gravidade para ele subir. Esse foguete que a NASA lança aí, que na base e tudo mais, esses foguetes, a aceleração do foguete tem que ser maior que a aceleração da gravidade. Senão ele nunca vai subir. Ou se aproximar um pouco a mais. Se for igual, vai entrar em movimento constante. Tá? Então, ó, aqui em lançamento vertical para baixo, as equações ficaram como, professor? Opa, ficaram como? Ficaram h, que é a altura, é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais gt ao quadrado sobre 2. A equação de Torricelli fica com v ao quadrado, que é igual a v ao quadrado, mais 2 vezes g, vezes a altura h maiúsculo. E a função horária da velocidade lá em cima continua a mesma, v, que é igual a vo, lá em cima, ó, v, que é igual a vo, mais g vezes o tempo. Essas são as três equações, ó. Vou apagar aqui os demais e deixar em ênfase só as três. Então a gente fica como? Qual é a função horária da velocidade em lançamento vertical para baixo? V que é igual a VO mais G vezes T. Em queda livre, lá em queda livre antes era só V que é igual a GT. Aqui a velocidade inicial não é zero, por isso que ela apareceu. De novo, a da altura. A velocidade inicial não é zero, por isso que esse VO apareceu de novo, ó. Então fica como? H que é igual a V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais GT ao quadrado sobre 2. Ok. E a Torricelli, tá aqui, ó. V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes a altura. Ótimo. Certo. Isso é lançamento vertical para baixo. Agora vamos lá ver o lançamento vertical para cima. Eu deixei aí algumas coisas escritas para a gente observar, tá? E eu coloquei lá embaixo, ó. Vão lá embaixo. Lá embaixo aqui no slide que eu coloquei para vocês. Durante a descida, usa-se a ideia de queda livre, que eu acabei de falar para vocês. Gente, quando eu lançar uma bola para cima, ela vai ter um tempo de subida e um tempo de descida. Repetindo, o professor Diego vai repetir. Prestem bastante atenção. Olha o que eu vou dizer para vocês. Quando eu jogo um objeto para cima, ele vai subir, depois vai retornar para baixo, para minha mão. Se eu jogar um objeto da palma da minha mão para cima, ele vai subir, atingir uma altura máxima e descer até a palma da minha mão novamente. Repetindo, ele vai subir. Eu tenho que lançar ele com uma velocidade inicial que não é zero. Aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chegar lá em cima, ele para. Epa! Quando um objeto para, lá na altura máxima, a velocidade final dele que é zero. Olha a diferença de queda livre para lançamento vertical para cima. A velocidade final dele lá em cima que é igual a zero. Aí o objeto começa a cair. Quando o objeto começa a cair, ele começa a aumentar a velocidade de novo. Então, lançamento vertical para cima, eu tenho o tempo de subida e o tempo de descida, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a bola de novo, certo? Ela foi lançada para cima, né? Tá aí, ó. Eu lancei a bola lá do ponto B, agora eu joguei ela para cima, ó. Eu lancei ela lá do ponto B até o ponto A. Dada a altura do início até a altura A. E a referência é o solo, novamente. Gente, agora quando eu jogo a bola para cima, ela está se afastando do solo, da palma da mão. Quando eu jogo uma bola para cima, vamos supor que isso aqui é a palma da minha mão, Quando eu jogo ela para cima, ela vai se afastar da minha mão
até chegar a uma altura máxima e voltar para a minha mão novamente. Então eu vou ter dois tempos, o tempo de subida e o tempo de descida. Eu vou ter velocidades diferentes. A velocidade do lançamento é diferente de zero. A velocidade lá na altura máxima, quando ela vai voltar de novo, lá na altura máxima, que é a velocidade final, lá da altura máxima, é zero. Aí ela começa a retornar de novo em queda livre. Ela começa a retornar de novo em queda livre até a palma da minha mão. Gente, lançamento vertical para cima, a gente pode entender ele de duas maneiras, tá? A gente pode entender ele como pegar, separar, primeiro faz a parte de cima, depois faz a parte de queda. Faz a parte da subida e a parte da queda, tá? A gente pode analisar separadamente, que é o que eu acho mais interessante, tá? E pensar nisso de uma forma mais simplória. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Quando eu lanço esse objeto para cima, ele sai com uma velocidade inicial diferente de zero. Vai subir, 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 subiu. Lá em cima, velocidade igual a zero. Aí ele começa a cair novamente. Aí vai caindo, 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 até voltar ao solo. Quando chega no solo, chega com a mesma velocidade que eu lancei. Gente, olha o que eu estou dizendo. Prestem bastante atenção. A física é fantástica. É excepcional essa ideia de lançamento vertical. O professor Diego só está dizendo que quando eu jogo uma bola para cima, eu estou parado. Professor Diego, estou parado. Quando eu jogo uma bola para cima, ela sobe com uma velocidade inicial, vai chegar a uma altura máxima. Essa altura lá na altura máxima, a velocidade é zero, e ela vai começar a cair novamente. E quando ela chega na palma da minha mão, a velocidade que ela chega na palma da minha mão é a mesma velocidade que eu lancei. Gente, a velocidade do lançamento é a mesma velocidade de chegada. Olha que lindo os efeitos da natureza. Isso é da natureza. Então, quer dizer que se eu lançar uma bola, não tem perdas, tá? E a gente despreza a força de atrito aí, tá? A gente despreza a resistência do ar. Quando eu jogo a bola para cima, que ela vai subir, quando ela volta na palma da minha mão, a velocidade de lançamento é igual à velocidade de chegada na palma da minha mão. Tá? Vocês estão entendendo isso aí? O que eu quis dizer? Alguma dúvida, gente? Tá dando para entender? Alguém tem dúvida? Pode perguntar. Dúvidas? Alguém tá com dúvida? Vamos lá, galera, vamos lá. Gente, vamos lá, vamos lá. Eu quero dúvidas. Não é possível que ninguém tenha dúvida, não é possível. Então essa aula tá muito boa, hein? Bora lá, vamos lá. Então eu vou continuar. Posso continuar? Posso continuar, galera? Certo, então vamos lá. Vamos agora às equações. A diferença, gente, é que na subida, quando a bola está subindo, ela está vencendo quem? Ela está vencendo a aceleração da gravidade. Quando eu jogo a bola para cima, a gravidade, quem é que puxa a bola para baixo? Porque a bola vai subir, 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 até chegar a uma altura e começar a descer novamente. Porque se não tivesse gravidade, ela ia subir e sair da Terra. Imagina que tu joga um objeto. Já pensou se não tivesse a gravidade? Tu pegasse um objeto e jogasse ele para cima, ele ia subir até sair da órbita terrestre. Se não tivesse a gravidade. Então o que é que atrai ele para baixo? É a força gravitacional. É a força peso. Tá? Só que quando o objeto está subindo, em vez de ser os sinais positivos, vão ser negativos. Tá? Porque é um movimento retardado, não é um movimento acelerado, é um movimento que ele está perdendo velocidade. Como assim, professor? Eu não lanço o objeto para cima com uma velocidade inicial diferente de zero e muito alta. Lanço. Quando ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, a velocidade vai diminuindo. A velocidade vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo. Quando chega lá na altura máxima... Oi? Alguém vai falar?
Alguém quer falar? Não? Repetindo. Quando eu chego lá na altura máxima, quando eu chego lá na altura máxima, alguém ligou o microfone, por favor, desliga. Quando eu chego lá na altura máxima, a velocidade começa a diminuir e se transforma em velocidade igual a zero. Velocidade lá na altura máxima é igual a zero. Então a velocidade, o objeto na subida vai perdendo velocidade, ou seja, é um movimento desacelerado, porque a velocidade está diminuindo. Ele vai, tipo uma freagem, vai chegar até em cima até a velocidade chegar a zero. Aí depois ele retorna e a velocidade vai aumentando até chegar à velocidade que é igual à velocidade da minha mão. A velocidade da palma da minha mão, quando foi lançada. Então, na subida, o movimento é. Anotem aí, na subida o movimento é retardado ou desacelerado. Na descida, o movimento é acelerado. Então, no lançamento vertical, nós temos dois movimentos, o da subida e o da descida. O da subida, movimento desacelerado ou retardado, porque está retardando a velocidade. Por isso que o nome é retardado, tá? Porque está retardando a velocidade. E na descida, é o mesmo de queda livre, movimento acelerado, tá? Porque a velocidade está aumentando. E tem mais um detalhe: a velocidade de lançamento, quando ele retorna para a palma da minha mão, é igual à velocidade de chegada, tá? Gente, e queda livre, lançamento vertical, o que for ele, a velocidade não depende da massa do objeto, tá? A massa não entra nessas, não muda nada. Tanto faz ter 10 quilos ou 20 quilos, tá? A massa aí não vai mudar o valor das velocidades aí, não vai mudar o valor do tempo, não vai mudar o valor da altura e tudo mais, tá? Ele não depende da massa, tá bom? A massa, ela só entra quando eu for falar de energias, não agora. Isso é mais conteúdo lá da frente, bom? Eu vejo muitas perguntas, às vezes, perguntas de vestibulares e tudo mais, o professor coloca lá, em queda livre, quanto maior a massa, maior a velocidade final. Errado. A massa não aparece em nenhuma das equações. Então, se a massa não aparece em nenhuma das equações, ela não interfere em nada. Então, a velocidade, se eu soltar da mesma altura, se eu soltar da mesma altura, uma bola de 10 quilos e uma bola de 2 quilos, desprezar a resistência do ar, os dois vão chegar ao solo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Coloquei para vocês lá na sala virtual um vídeo falando do experimento de Galileu. Voltem lá depois da aula e vejam lá o experimento de Galileu. Ele solta uma pena, ele tira o vácuo, ele solta uma pena e solta uma esfera. Os dois chegam no solo ao mesmo tempo quando ele tira o vácuo. Quando ele tira o ar, que fica só o vácuo. Porque não depende da massa do objeto, tá? No vácuo, desprezando a resistência do ar, um objeto de 100 quilos e um objeto de 1 quilo vai chegar ao solo, na mesma posição do solo, vão chegar ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. E se eu jogar os dois para cima, tá? Com a mesma velocidade, eles vão chegar na minha mão com a mesma velocidade e vão atingir a mesma altura. Quando eu jogar dois objetos, um de 100 quilos e um de 2 quilos, por exemplo, se eu jogar os dois para cima, a diferença é que no mais pesado eu vou botar mais força. Só isso. Mas se eu lançar os dois com a mesma velocidade, ambos vão chegar na mesma altura e ambos vão voltar para minha mão com a mesma velocidade. Então, ambos vão chegar na mesma altura com o mesmo tempo e ambos vão retornar ao solo ao mesmo tempo com a mesma velocidade. Não depende da massa, ele é independente da massa, queda livre, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, é independente da massa, tá bom? Desprezando a resistência do ar, ou seja, no vácuo, independe. Então vamos continuar. Então as equações aqui, gente, ficam como, ó? A função horária da velocidade, a única diferença de lançamento vertical para baixo. Tá, isso aqui é na subida, tá?
Durante a subida, ó. Durante a subida, as equações, a única diferença, ó, é que antes era positivo e agora fica negativo. Porque a gravidade está puxando para baixo e o movimento está para cima. Por isso que fica menos G. Menos G vezes T. Era para ter colocado um sinal de menos bem aqui que eu vou colocar agora, ó. Fica menos G. Porque a referência agora de lançamento é para cima e a aceleração está para baixo. Então a velocidade, a função horária da velocidade fica V, que é igual a VO menos G vezes o tempo. G de gravidade. A função horária da posição fica como H, que é igual a HO mais VO. Por que o VO apareceu de novo? Porque o lançamento, lá no lançamento a velocidade inicial não é zero, tá? Anotem aí, velocidade inicial só é zero em queda livre. Então fica H, que é igual a HO, mais VO vezes T, menos, ó o menos de novo aqui, ó, porque a aceleração da gravidade é negativa, menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Gente, é negativo porque o movimento é retardado, está perdendo velocidade. De novo, negativo porque na subida o movimento é retardado, ou seja, está perdendo velocidade. E a equação de Torricelli também aparece o sinal negativo, ó, menos 2 vezes G vezes H. É negativo de novo. E professor, e esse zero aqui? Epa! Lá em cima, quando ele subir, né, na subida, então tem a velocidade inicial, que é diferente de zero, e na subida lá em cima, a velocidade final é igual a zero. Lá em cima, na hora que ele para, a velocidade final é igual a zero e a inicial da queda livre também é igual a zero. Então lá na subida, quando ele está subindo, a velocidade final, que é a velocidade que ele atinge a altura máxima, por isso que eu botei aqui um H máximo, ó, a velocidade inicial, a velocidade final é zero. Ah, professor, então como vão ficar essas equações? Vão ficar da seguinte maneira. A equação da altura fica com H, que é igual a V0 vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Tá? E a equação de Torricelli fica com... Fica como? Eu coloquei aqui para vocês no canto da tela, ó. Só para relembrar, como a altura inicial é zero, porque ele sai lá da posição inicial, ó, a altura inicial é zero. Por isso que apareceu um zero bem aqui, ó. Por isso que apareceu um zero aqui, tá? Só um minutinho. A altura máxima é a altura do lançamento. Vai chegar até uma altura máxima, vai parar e vai retornar. Entenderam? Então fica com H máximo, que é igual a H menos zero. Então esse H máximo é igual à própria altura, H. Certo? Então vamos lá. Professor, a velocidade final é zero. Então tá aqui, ó. Velocidade final é zero, apareceu aqui. A velocidade final é zero na subida, apareceu aqui. Então como vão ficar essas equações? Ah, professor, então eu tenho uma equação no lançamento vertical para cima que me dá o valor da velocidade inicial. Porque se eu disser assim, por exemplo, se eu coloco para vocês um exemplo. O professor Diego vai lançar uma bola para cima e que vai chegar a uma certa altura. Qual vai ser? Essa bola demorou 10 segundos para chegar a uma altura H. A gravidade é igual a 10. Qual vai ser o valor da velocidade inicial? Vou fazer aqui em cima da tela para vocês verem, ó. Vou colocar aqui como exemplo, ó. Tá? Exemplo. Eu vou lançar essa bola com uma na gravidade. A gravidade é 10. Tá? A gravidade, a gente adota 10 metros por segundo ao quadrado. Vou escrever aqui para vocês com o mouse, tá? Eu estou escrevendo com o mouse, por isso que está saindo esses garrantes aí, tá? Não manguem de professor Diego. Certo. Com o mouse é diferente de escrever com o pincel. Ok, então vamos dizer que o professor vai lançar uma bola para cima e vai chegar a uma certa altura H.
necessariamente eu não preciso saber a altura. Eu vou só dizer que lá na altura máxima, o tempo de subida foi 4 segundos. Gente, como é que eu calculo a velocidade do lançamento? A velocidade inicial do lançamento vertical para cima, ó, V0. Vou pegar essa equação aqui, ó, jogar ela bem aqui, ó. V0, que é a velocidade inicial, VO, V de origem, tanto faz, tá? É igual a gravidade vezes o tempo. Quanto é que foi a gravidade? 10. Quanto é que foi o valor do tempo? 4 segundos. Mas professor, duvido. Vamos lá. 10 vezes 4. Quanto é 10 vezes 4? 10 vezes 4, 40. Professor, então o senhor lançou uma bola com 40 metros por segundo. Esse é o valor da minha velocidade inicial. 40 metros por segundo. Então, olha o que eu coloquei. Vou repetir o exemplo. Eu lancei uma bola para cima, tá? Gravidade era 10, negativa, porque é na subida. Durante a subida, a bola gastou, para chegar na altura máxima, 4 segundos. Qual é o valor da velocidade de lançamento? Qual é o valor da velocidade de lançamento, que é a velocidade inicial? V0, eu uso essa equação aqui, ó. V0, que é igual a gravidade, vezes o tempo. Então fica V0, que é igual a G vezes T. Ou seja, a gravidade é 10, está aqui, e o tempo é 4. 10 vezes 4, 40. Esse é o valor da velocidade de lançamento. Deu para entender aí, galera, o que eu fiz o exemplo? Deu para enxergar o exemplo que eu acabei de fazer? 40. Esse seria o valor da velocidade de lançamento de um objeto que demorou 4 segundos para subir. Gente, se ele demorou 4 segundos para subir, quanto tempo ele demora para descer? 4 segundos também. O mesmo tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Tá aqui, ó. E tudo isso é o famoso tempo de lançamento, ó. Vão lá na parte de baixo que eu vou circular aqui para vocês, circulando, ó. Circula. Olha aqui, ó. Durante a descida, usa-se a ideia de queda livre, ou seja, durante a descida, usamos a ideia de queda livre. Na subida, o que muda de lançamento é porque esse sinal, em vez de ser positivo, é negativo. Então, eu tenho uma velocidade de lançamento que depende de G vezes T. Então, durante a subida, o movimento é desacelerado. E eu tenho um tempo de subida que eu determinei, que eu dependo só da velocidade inicial da gravidade. Mas se eu quiser saber o tempo de lançamento, professor, o tempo de lançamento é o tempo que o objeto demora para subir e o tempo que o objeto demora para descer. Então, o tempo de subida mais o tempo de descida, ele é 2 vezes o tempo de subida. Porque o tempo de subida... Exemplo, ó, nesse mesmo exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó, vamos aqui por exemplo. Se eu quiser saber o tempo do lançamento, para subir eu demorou 4 segundos, para descer vou demorar mais 4. Então, 2 vezes 4, 8. Então, para esse mesmo exemplo aqui, ó, o tempo de lançamento seria... Vou colocar esse T maiúsculo para diferenciar do inicial, peraí. Esse tempo de lançamento... Vou fazer o seguinte, nesse mesmo exemplo que eu coloquei, ó, o tempo de lançamento, esse T aqui, ó, T maiúsculo que eu coloquei, que é tempo de lançamento, o tempo de lançamento é igual a 2 vezes o tempo da subida. Ou pode ser 2 vezes o tempo da descida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, então tanto faz. Então, esse tempo de lançamento vai ser T, que é igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8 segundos. 8 segundos é o nosso tempo de
Lançamento. Gente, essa letra tá ridícula aí, é porque eu estou fazendo isso aí com o mouse, tá bom? Não estou fazendo com uma caneta, não. Estou fazendo com o mouse. Por isso que não sai perfeitinho. Não vou mancar da letra do professor de vocês. Tá bom? Então é isso aí, gente. Falamos o seguinte, falamos do lançamento vertical. Estão me ouvindo? Tá ouvindo aí, galera? Ok. Show de bola. Deu para entender o exemplo? Se alguém tem algo a dizer, que fale agora ou cale-se para sempre. Gente, todo mundo entendeu o exemplo? O exemplo, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu repetir, eu vou fazer outro. Bem aqui, né? Oi? Sim, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui um exemplo novamente, ó. Tá? O exemplo é o seguinte, a bola é lançada para cima, certo? Não, vamos fazer primeiro um exemplo de queda livre, tá? Um exemplo de queda livre. Coloca aqui, queda livre. Deixa eu apagar isso aqui que tá ridículo. Tá? Vou primeiro fazer um exemplo em queda livre, certo? Vou soltar um objeto a uma certa altura, certo? E o objeto vai cair. Altura H de 10 metros. Pronto. 10 metros. A nossa altura H tem 10 metros. Ela vai chegar no solo. Tá aqui o solo. Ok. Vamos descobrir aqui, dessa altura H de 10 metros, o tempo. Eu quero saber desse exemplo, eu quero saber o tempo de queda e quero saber a velocidade final, tá? O tempo de queda e a velocidade final. Ok. E eu sei que a gravidade é igual a 10. Vou escrever aqui. Gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão acompanhando a ideia, o raciocínio? Tá dando para acompanhar? Ok, ó. Vou buscar para vocês. Vai ficar escrito lá, tá? Só vou voltar aqui para vocês enxergarem. Em queda livre, lembre-se, ó. Em queda livre. Voltando. Quero mostrar para vocês. Que eu fiz de resumo para vocês aqui, ó. Em queda livre, a velocidade final depende de G e T, não é? A velocidade final também depende de 2 vezes G vezes H. Ah, qual dessas duas você já acha que eu vou usar? A G vezes T ou 2 vezes G vezes H? Vou lá mostrar para vocês a equação da queda livre, ó. Raiz de 2 vezes G vezes... Opa! Aqui, ó. Para me saber a velocidade final, eu vou ter que usar raiz quadrada de 2 vezes G vezes a altura. Raiz quadrada. Então vamos lá. Então saber a velocidade final primeiro. Então vamos lá. V é igual a raiz quadrada. Vamos substituir os valores. Quanto é que for o valor da gravidade? Repete 2, né? Que ele já existe. Bingo. Quanto é que for o valor da velocidade? 10. Quanto é? Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos
Vamos substituir esse valor de 10 para 5. Só para ficar, para terminar, para ser mais rápido. Vamos substituir esse valor de 10 por 5. Vocês já entenderam porque eu queria substituir ele por 5. Tá? Em vez de ser 10, a altura é 5. Então, 2 vezes 10 vezes 5. Pronto. A altura não é mais 10, é 5, tá? Então, o objeto vai sair de uma altura de 5 metros e vai ser abandonado, ou seja, queda livre. Queda, Q e L. Queda livre, tá? Em queda livre, esse objeto vai chegar ao solo com que velocidade quando ele for abandonado de uma altura de 5 metros. Se a gravidade for 10. Tá aqui, ó. V é igual a raiz quadrada de... Quanto é 2 vezes 10? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Raiz quadrada de 100. Professor, quanto que é a raiz quadrada de 100, gente? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? Raiz quadrada de 100 é... Quanto é que vai a raiz quadrada de 100? 10. 10 metros por segundo seria a nossa velocidade de um objeto, independente da massa dele, ao chegar ao solo de uma altura de 5 metros. Então, quando a gente abandonar um objeto de uma altura de 5 metros, a sua velocidade vai ser igual de chegada, sua velocidade de chegada, a velocidade inicial é igual a zero. Sua velocidade de chegada vai ser igual a 10 metros por segundo. Isso aí é queda livre, não é lançamento, tá? E agora vamos determinar o tempo. Gente, o tempo pode ser determinado aí por 3 equações. Eu posso usar a equação da função horária da altura e posso usar a própria equação horária da velocidade, ó. Eu vou usar a mais fácil. Para determinar o tempo, eu vou usar a equação horária da própria velocidade, que é a primeirinha. V, que é igual a V0 mais G vezes o tempo. Vou usar essa daqui, que é bem mais fácil do que a outra. Tá? É bem mais fácil, ó. Quanto for a velocidade inicial? É zero. A velocidade inicial é zero. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Ficou meio estranho, peraí. Opa. É borracha? Não é marcador de texto. Borracha. Velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, nós ficamos com V igual a G vezes T. Aquela equação da velocidade, ó. V é igual a G vezes T. Oi, pode falar. Vou continuar. V que é igual a G vezes T. Então vamos substituir. Quanto foi a velocidade quando ele chegou no solo? 10. Ficou ridículo. Deixa eu apagar e botar de novo. Qual foi o valor? Alguém já sabe a resposta do tempo? Velocidade inicial é 10. Ou a velocidade final é 10. Desculpa. Se vir aqui é de velocidade final. Certo? A gravidade também é 10. Está aqui na questão. Ó, a gravidade é 10. Vezes o tempo. Que é o que eu quero descobrir. Ah, professor. Então eu tenho 10, que é a velocidade, que é igual a 10 vezes o t. Eu tenho 10 que é igual a 10t. 10 que é igual a 10t é a mesma coisa que 10 vezes o tempo, que é igual... Eu sei que alguém vai me perguntar isso que eu fiz, mas eu vou fazer, tá? Se alguém não entender, depois me chama. Eu só peguei a equação que estava aqui, 10 que é igual a 10 vezes t, e escrevi ela lá em cima de outra maneira. 10 vezes t, eu só rodei a equação. Isso não muda nada. 10 vezes t que é igual a 10. Como é que eu acho o tempo?
esse número 10 aqui, ó, que está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, fica T, que é igual a 10 dividido por 10. Ei, duvido. 10 dividido por 10 é igual a 1 segundo. Esse é o tempo de queda livre. Apenas 1 segundo. Apenas com dois valores, eu achei mais outros valores. Eu só dei para vocês a altura da queda livre e o valor da gravidade. Com o valor da altura e o valor da gravidade, eu consigo determinar a velocidade final, a velocidade de chegada ao solo, e consigo determinar o tempo de queda. Vocês entenderam aí, gente? Alguma dúvida? Deu para entender? Qual parte que tu não entendeu direito? Do tempo desse 1 segundo? Não entendeu porque deu 10 dividido por 10? Ó, é porque aqui eu peguei a equação da velocidade, que é V0, que é igual a G vezes T. V0, que é igual V, que é igual a V0, ou seja, a velocidade final, que é igual a velocidade inicial, mais a gravidade, vezes o tempo. Professor, por que é mais? Porque ele está em queda livre, vezes o tempo. Professor, por que você usa essa equação? Porque eu já sei o valor da velocidade final, que é 10, ó. E eu já sei o valor da gravidade, que é também 10. Certo? E eu quero determinar, né, o tempo. E eu quero determinar o tempo, ó. Tá aqui o tempo. Esse T. Então vamos lá. Mas, professor, o valor da velocidade inicial? O valor da velocidade inicial em queda livre, esse V0 em queda livre, eu já falei para vocês. Velocidade inicial em queda livre é igual a zero. Aí ele vai embora, ó. Aí fica como? Só com V, que é igual a G vezes T. Pronto. A velocidade inicial fica esse 10 aqui que eu achei antes, a velocidade final, ó. E isso fica ao mesmo tempo, que deu 10, ó. Mas eu determinei ela lá em cima, aqui, ó. Onde foi que eu determinei ela, ó? Aqui, ó. Eu achei ela antes, ó. V, que é igual a 2 vezes G vezes H. Eu achei ela, foi por aqui. Não achei ela? Agora eu posso pegar esse valor que eu achei e jogar ele. Só, ó. Pego esse valor que eu achei lá e jogo ele na equação que eu coloquei lá embaixo, ó. Qual? Eu pego esse valor da velocidade que era 10, que eu achei, eu determinei esse valor aqui, ó. Calculei ele. Eu pego ele e jogo aonde? Jogo aqui, ó. No 10. Então eu fico com 10, no próprio valor do V, ó. Que é 10 igual a 10, que é o valor da gravidade também é 10. Ó. A gravidade também não é 10, então eu substituo a gravidade por 10, substituo o valor da velocidade por 10 e sobra quem? Sobra só o tempo para me achar. Então eu fico com 10 igual a 10 vezes t. 10 igual a 10 vezes t, tá aqui escrito aqui, ó. Aqui em cima, trouxe ele para cá, ó. 10 igual a 10 vezes t. Tá? Quando eu faço isso, ó, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado, tá? Quando eu faço isso, fico com 10 vezes o tempo, que é igual ao 10. Gente, presta bem atenção. Se eu tenho 10 multiplicando o t no primeiro membro, eu posso jogar ele no segundo membro. Como? Dividindo. Então, esse 10 que está aqui vai ser dividido por esse outro 10 aqui, ó. Fica 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, esse 1 é o nosso tempo de 1 segundo. Deu para entender?
Deu para entender? Ok, agora eu coloquei um outro exemplo para vocês, que já está. Eu fiz ele no computador mesmo, tá? Coloquei outro exemplo para vocês, aí eu vou ter que apagar isso aqui tudo, tá? Aí a gente vai fazer esse outro exemplo aqui. Só apagar aqui essas coisas que a gente acabou de fazer. Diga. Qual é a pergunta de autor? Eu não posso sair do. Só um minuto, eu vou já já lá, tá? Deixa eu só apagar aqui pra gente poder fazer o outro exemplo. Tu pode ler pra mim o que Arthur mandou no chat? Ah, ainda não. Ok, de vetor ainda não, tá? Vetorial, a gente não explicou nada sobre os vetores ainda. Isso aí vai ser outros conteúdos, ok? Que são grandezas vetoriais. Então vamos lá, vamos ao nosso exemplo, tá, Arthur? Presta atenção no exemplo, depois eu vou falar sobre vetores. Ó, eu coloquei um exemplo aí sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Isso aqui já é uma revisãozinha para vocês. Porque a atividade de movimento retilíneo uniformemente variado que eu coloquei para vocês responderem, eu recebi poucas respostas. Vocês ainda não me responderam a atividade, tá bom? Então eu coloquei esse exemplo aqui para que vocês possam entender o movimento retilíneo uniformemente variado e respondam lá a minha atividade que eu coloquei para vocês, tá bom? E eu aumentei os prazos até semana que vem. Então vamos lá. Tanto faz, como eu falei para vocês desde o início da aula, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical, ambos são movimento retilíneo uniformemente variado. Todos são. Queda livre, lançamento vertical para baixo, lançamento vertical para cima, ambos são movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se vocês entenderem a ideia de movimento retilíneo uniformemente variado, vocês vão entender a ideia de queda livre e vão entender a ideia de lançamento vertical. Tá bom? Todas aquelas coisas que eu acabei de falar para vocês também, se vocês souberem fazer essa questão que eu vou acabar de fazer de MRUV, vocês também vão saber fazer uma questão de lançamento vertical. Ou para cima ou para baixo. Então vamos lá. Um carro. Vou ler a questão para vocês aqui, só colocar a caneta. Um carro percorre uma pista de corrida obedecendo a seguinte função horária. E, ó, anota isso aqui. Toda vez que vocês olharem isso, ó, um carro percorre uma pista obedecendo a seguinte função horária. Isso aí é a função horária que o carro está descrevendo. Sendo que as unidades estão no SI. Gente, se lembrem lá do Sistema Internacional de Unidades. Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tempo, em segundos. Tá bom? Posição, altura, em metro. Gravidade, em metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Determine. Determinar o quê? Letra A, a velocidade inicial e a aceleração do carro. Letra B, a equação horária da velocidade. E letra C, o deslocamento e a velocidade do carro após 10 segundos. Eu botei 3 perguntas para vocês, mas não é difícil a resposta, tá? Vamos começar pela letra A. Ele quer saber na letra A o seguinte: ele quer que vocês determinem a velocidade inicial e a aceleração do carro. Se a gente olhar para a equação que ele deu, lá em cima, S que é igual a 4t mais 3 vezes t ao quadrado, vou escrever aqui, ó, vamos responder a letra A. Ele vem de onde? Ele vem dessa equação aí, ó. S que é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa aí é a função horária da de quem? É a função horária da posição. É S em função do T. Ok? E é uma função quadrática. Observem o que eu vou fazer. Como é que a gente descobre o valor da velocidade inicial? Eu vou pegar a função lá de cima e vou colocar ela embaixo dessa função aqui, ó.
Coloquei. Gente, a gente resolve essa resposta BI por comparação, tá? Como? Aqui, ó, compara S com S, comparei. S inicial, eu comparo com quem? Vem cá, o S inicial ele multiplica alguém? Não, então eu não comparo ele com ninguém. A velocidade inicial, ela multiplica quem aqui, gente? Ela multiplica o T. Quem é que está multiplicando o T aqui na primeira equação? O 4. Então a velocidade inicial, ela multiplica o T. Ou seja, por comparação, a velocidade inicial é 4 metros por segundo. A gente pega a equação, a função horária da posição que a gente conhece, coloca em cima e compara com aquele que deu uma questão. Esse aí é um tipo de questão que é muito utilizado, tá? Ou seja, ó, ele compara e tira o valor. Aqui não precisa nem fazer cálculo ainda, só comparação. Ainda não se faz cálculo, ó. Quem é a incógnita que multiplica o tempo? Aqui, não é t ao quadrado, é t. Quem multiplica t? Velocidade inicial. Quem que está multiplicando o t na equação que ele deu? O 4. Então, a velocidade inicial é igual a 4. Então, a velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo. Gente, mas ele quer também a aceleração do carro. Cuidado! Quem é que multiplica o t ao quadrado aqui, né? 3. E quem é que multiplica t ao quadrado aqui? É a sobre 2, ó. Então, a aceleração eu não posso dizer que é 3. A aceleração sobre 2 é igual a 3. Então, ó, ela fica como, ó, A sobre 2 é igual a 3. A sobre 2 é igual a 3. Se A sobre 2 é igual a 3, usando meio pelos extremos, A vezes 1 é A, 2 vezes 3 é 6. Então, eu fico com a aceleração igual a 2 vezes 3. Então, a aceleração, quanto é que é 2 vezes 3? 6 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Que método foi esse que eu usei para resolver a letra A? Eu só comparei eu peguei a função horária da posição e comparei com a função que ele deu. Só que lá o número que multiplica o t ao quadrado na função que ele deu 3. Mas na função horária aqui é A sobre 2, não é o próprio 3. Ou não é o próprio A que multiplica o t ao quadrado, é o A sobre 2. Então, ó, a gente compara o A sobre 2 com o 3. Igual aos dois, ó. A sobre 2 é igual a 3. Então, A sobre 2 igual a 3. Eu fico com A igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Esse é o valor da aceleração. Por que que a aceleração é 6? Se eu colocar bem que o 6 aqui no lugar do... Se eu colocar bem que o 6 no lugar do A, eu fico com 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a esse 3 aqui, ó. Por isso que a aceleração não é 3, é 6. Porque não que eu coloco o 6 aqui, ó. Qual é o número que eu coloco para ser dividido por 2 que dá 3? 6. 6 dividido por 2, 3. Esse é o valor da aceleração. Ok. Vamos para a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte: a equação horária da velocidade. Gente, equação horária da velocidade vem de onde? V que é igual a VO mais A vezes T. Ó, vou escrever ela bem aqui, ó. Letra B, função horária da velocidade, V que é igual a VO mais A vezes T. Tá? Então, pense o seguinte. Ele quer só a equação. Ele não quer valor de velocidade nenhum. Ele só quer a equação. A gente só vai pegar os valores da letra A e substituir ali, ó. Quanto foi a aceleração? 6. Quanto é o valor da velocidade inicial? 4. Então, ó, esse V0 vai para cá e essa aceleração vai para cá. Então a gente fica com, ó, V que é igual a 4
vezes 4 mais 6 vezes t. Por que 4? Por que apareceu um 4? Porque a velocidade inicial é 4. Por que apareceu aqui um 4, professor? Porque a velocidade inicial é 4. A velocidade inicial aqui, ó, que foi 4. Por que apareceu um 6 aqui? Porque a aceleração que eu achei aqui, ó, foi 6. Então, ele não quer na equação horária. Está aqui a equação horária. V em função do tempo. Equação horária, equação do tempo, ó. Equação da velocidade, equação horária da velocidade. V que é igual a 4 mais 6 vezes t. Entenderam? Aqui a gente achou o valor da função horária da velocidade, ou equação horária da velocidade, tanto faz. Que vai servir daqui a pouco. Essa é a letra B, é só isso. Letra B é só isso aí, professor. Substitui os valores e deixa bonitinho do jeito que tá. Agora, vamos precisar dele para achar a letra C. O que que pede na letra C? A letra C pede que a gente determine o deslocamento e a velocidade do carro após 10 segundos. Ele quer que a gente determine o deslocamento e a velocidade do carro após 10 segundos. Como assim? Qual é o deslocamento? Qual é a função que eu vou usar? A gente vai usar a função, a própria função que ele deu. Qual é a velocidade? A gente vai usar a função da letra B que a gente achou. Ele deu uma função aqui em cima, ó. Ele deu uma função que é S é igual a 4 vezes t mais 3 vezes t ao quadrado. Ficha. Ele deu isso aí. Então a gente vai usar isso aí, ó. Tá na letra B, a gente acha o deslocamento e acha a velocidade. Mas ele deu uma coisa importante. Ele deu que... O que é esse 10 segundos aqui? 10 segundos, gente, é o valor do tempo. Escrevi lá em cima, bem bonito para vocês, ó. 10 segundos é o valor do tempo. Então a gente vai pegar esse valor de 10 segundos e substituir onde quiser, onde tiver o t. Onde tiver t, tu joga 10 segundos. Então vamos lá, na letra C é o seguinte. Primeiro vamos achar o deslocamento. Para achar o deslocamento, usa a função que ele deu. S que é igual a 4t mais 3t ao quadrado. S que é igual a 4t mais 3t ao quadrado. Mas por que você está usando ela? Por que você está usando essa função? Porque S é posição. A posição inicial é 0. Deslocamento é posição final menos inicial. Então vamos achar primeiro o S. Por que eu vou achar o S? Vocês vão entender agora. Quanto que foi o tempo que ele deu? 10 segundos. Então pego esses 10 segundos, ó, e substituo aqui no T e aqui nesse outro T, ó. Então ficamos, ó, com S, que é igual a 4 vezes 10 mais 3, abro um parênteses porque tem um quadrado aqui, ó. 3 vezes 10 ao quadrado. Cuidado nessa expressão matemática. Quando tiver multiplicação e número elevado ao quadrado, resolve primeiro o número que está elevado ao quadrado. Então, 4 vezes 10, 40. 10 ao quadrado dá 100. Então, ficamos com, ó, 40 mais 3. 10 ao quadrado não é 100? Vezes 100. 40 mais 3 vezes 100. Gente, quanto é 3 vezes 100? 300. Então, ficamos com 40 mais 300. Então, a posição final que a gente está achando aqui, ó, vai ser 40 mais 300, que dá 340. Tá? 340 é a posição final. Professor, mas ele não quer a posição final, ele quer o deslocamento. Mas para a gente saber o deslocamento, a gente tem que saber a posição final e a inicial. A inicial é 0. Não apareceu aqui, ó. Essa posição inicial é 0. Tá? Posição inicial é 0. Então, o deslocamento é a posição final menos a inicial. Então, fica S menos SO. Então, fica com 340 menos 0. Duvido. 340 menos 0 dá o próprio 340. Então, o nosso deslocamento o nosso deslocamento, coincidentemente,
deu o próprio valor da posição final, que foi 340. Mas por que deu o próprio valor? Porque ele saiu da posição inicial igual a zero. A questão não diz que ele saiu da posição inicial igual a zero, mas a função horária, essa função horária lá de cima, ela diz, está explícito na função horária, que essa posição inicial é zero, porque ele não apareceu. Ok? Então, o nosso ΔS é igual a 340 metros. Esse é o valor do deslocamento do carro nessa pista de corrida. Professor, achamos deslocamento. Agora, como é que a gente acha a velocidade do carro após esses próprios 10 segundos? Usamos a função aqui da letra B, ó. Leva ela para lá. Onde ela apareceu? Trazendo ela para cá, ó. Eu tenho só que substituir onde tem o T por 10, ó. Pega o 10 e joga aqui, ó. Então ficamos com 4 mais 6 vezes T. Então ficamos com 4 mais 6 vezes 10. Ei, 6 vezes 10 dá 60. Então ficamos com a velocidade igual a 4 mais 60. Gente, 4 mais 60 é 64. Então a nossa velocidade é 64 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade do carro após 10 segundos. Deu quanto? 64 metros por segundo. Gente, se eu quisesse saber o valor da velocidade após 20 segundos, alguém sabe a resposta? Pergunta valendo R$ 1 milhão. O professor Diego fez uma pergunta valendo R$ 1 milhão. Quem resolver para mim agora vai ganhar R$ 1 milhão. Amanhã vai amanhecer com R$ 1 milhão na conta. Vamos lá. Ó, se a velocidade após 10 segundos foi 64, após 20 segundos vai ser quanto? Repetindo, após 10 segundos, a velocidade foi de 64 metros. Se fosse 20 segundos, a velocidade seria de quanto, gente? 128? Vamos lá, vamos ver se é... Vamos lá, ou é 124 ou é 128. Vamos lá. Faz as contas direito. Faz as contas direito. Faz as contas direito. Como é que eu faria? Faria assim, ó. V, que é igual. Vamos ver quem ficou com R$ 1 milhão na conta. V. É. Vamos lá. V, que é igual. Vamos ver quem acertou. Vamos lá. 4 mais 6. Eu falei que se o tempo agora for de 20 segundos, ó. Se o tempo for de 20 segundos. Se o T for de 20 segundos, é só eu trocar o T, que era o que eu troquei por 10, e trocar por 20, ó. Então, eita. Quanto é 6 vezes 20? Quanto é 6 vezes 20? Quanto é, gente? 6 vezes 20? 120. Quem disse 124 acabou de ficar milionário. Quem disse 120? Corre 124. Mas por que vocês responderam 124 assim na lata? Eu quero saber. Qual foi a lógica que vocês usaram? Tem lógica. Olha, parabéns. Mas qual é a lógica, professor? Ei, se em 10 segundos se em 10 segundos a velocidade foi para 64, mais 10 segundos, que dá 20, ela duplicou, foi para 124, não foi? Duplicou?
Duplicou não, cuidado. Isso. Não, não duplicou. Não duplicou porque a velocidade inicial é 4. Se a velocidade inicial fosse 0, aí duplicaria. A lógica, entenderam? Então essa é a lógica. Aí lá vai mais uma pergunta. E se for, em vez de 20 segundos, foi só 5 segundos? Faria como? 6 vezes 5, né? Que daria 30. 30 mais 4, 34. Entenderam a lógica? Esse é o valor da velocidade com o passar do tempo. Entendeu? Não? Enquanto existia essa aceleração, quanto foi o valor da aceleração? Foi 6, ó. Enquanto existir esse valor da aceleração 6, essa velocidade vai sempre aumentar. Certo? Vai aumentar enquanto o tempo passando, enquanto o tempo estiver passando, essa velocidade vai aumentando, a aceleração. É assim que a gente faz quando a gente está dirigindo um carro ou uma moto. O cara pisa no acelerador e a velocidade aumenta. Quando ele tira o pé do acelerador, ele diminui a aceleração. Quando ele diminui a aceleração, a velocidade começa a diminuir. Então, quem dita as regras, olha, vou repetir, quem dita as regras no movimento retilíneo uniformemente variado é a aceleração. Na queda livre, é a aceleração da gravidade. No lançamento vertical, é a aceleração da gravidade. Lançamento vertical de subida, aceleração da gravidade. No lançamento vertical de descida, aceleração da gravidade. A grosso modo, todos eles são chamados de aceleração. Entenderam? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Agora é só interação, tá? Uma outra pergunta importante. E professor, e quem é que faz surgir a aceleração? Do nada lá, Deus foi e botou a aceleração. E por que existe aceleração? Quem é que faz surgir a aceleração em um corpo? Vamos lá. Então eu falei isso para vocês. Vocês já ouviram falar nas 3 leis de Newton? Já ouviram falar? Tudo bem, ok, vocês não são obrigados a saber ainda as 3 leis de Newton. Vocês só vão ser obrigados depois que eu der essa aula. Mas quem faz, observe o que o professor Diego vai falar. Quem faz surgir a aceleração em um corpo é a existência da força que Newton tanto falava. Vocês vão entender que quando eu falar das leis de Newton, a aceleração em um objeto ela só vai existir enquanto existir força aplicada. A aceleração ela é a consequência da existência da força. A força gravitacional é que causa a aceleração da gravidade. É o campo gravitacional. A aceleração da gravidade só existe porque existe esse campo gravitacional. Tá? Vocês vão entender isso mais na frente quando eu estiver falando de campos gravitacional, força gravitacional, etc. A aceleração de um objeto só vai existir se a gente aplicar uma força nele. Então, professor, quer dizer que esse carro que está com essa aceleração o tempo todo, que essa velocidade vai aumentar, tem uma força sendo aplicada nele, tem a força que o motor imprime nas rodas, que a roda imprime no chão e o chão empurra o carro. Entenderam? É a própria força de atrito dos pneus com o carro. É a própria força de atrito dos pneus com o solo. É essa força de atrito que empurra o carro para frente. Que dá aceleração para o carro, que a gente consegue controlar no pé. A gente aumenta a aceleração, a força do motor para aumentar a aceleração. E é uma força aplicada. É uma resultante de forças aí, tá? Mas de qualquer forma é uma força resultante atuando no carro. Que faz com que esse carro tenha uma aceleração. E essa aceleração faz com que esse carro aumente a sua velocidade o tempo todo. Qual é a